Claro, vai ser ótimo. Não, tá, vamos lá? Vamos lá. E o que que eu ia falar? Super, opa, tem mais uma pessoa. Super, informal. Podemos fazer pergunta no meio da aula? Perfeitamente. Então tá bom, então vamos lá. O palco é seu. Deixa eu fazer aqui compartilhamento. Você já tem um logo aí do Quantum Bio? É isso que eu tô vendo, tá barato isso aí. Foi. Quando me convidaram, ele disse: eu não tenho nada a ver com essa área de quantum biology. Não, mas a ideia é o pessoal ouvir e tal. Então, eu acabei aceitando fazer essa apresentação e vou apresentar um slide com a informação sobre aplicações em biologia lá no finalzinho. Mas, Ótimo. realmente, a apresentação toda vai ser nada praticamente sobre biologia, mas eu agradeço o convite de vocês para estar aqui hoje. E como eu sei que a grande parte aí não trabalha com magnetismo, então a primeira metade é de informações muito básicas sobre magnetismo, né? E vocês desculpem começar pela trivialidade, mas os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. E vocês sabem que o elétron, além de ter carga, tem o spin, e sabe que o spin está associado a um momento magnético. Ou seja, o momento magnético ele é influenciado por um campo externo, um campo magnético externo. E se os elétrons têm spin, os átomos também podem ter spin, desde que eles não tenham camadas completas. Então, átomos de elementos que não têm camadas preenchidas, né, com elétrons completas, então eles têm um spin total diferente de zero e, portanto, têm um momento magnético diferente de zero. E os elementos que têm essa propriedade são elementos do grupo de transição de ferro, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto e níquel, e também vários elementos de terras raras. Os candioítero não são, não. Mas aqui tem vários elementos que têm propriedade magnética, como o neodímio, o prazodímio, o samara, europa, gadolina, e assim por diante. Então, esses átomos, quando eles perdem elétron na combinação química, eles perdem elétron da camada seguinte, e, portanto, ficam com a camada, os elementos aqui com a camada 3D incompleta, e aqui o elemento com a camada 4F incompleta. E esses materiais são usados para aplicações tradicionais há muito tempo, há mais de um século, e as aplicações tradicionais dependem da forma do ciclo de esterese. O ciclo de esterese é a curva de magnetização em função do campo ou de vetor-indução em função do campo. Então, tem muitos materiais em que a ida e a volta praticamente coincidem. Esses materiais são chamados de materiais moles, e eles são usados em transformadores, em motores, em cabeças de gravação magnética, em muitas aplicações, e o papel deles a gente tem um enrolamento que com uma corrente produz um campo magnético, e o campo produz um campo de indução magnética muito maior do que se não tivesse o material magnético. A classe mais conhecida de materiais é dos magnetos, do hard magnets, dos materiais duros, que tem um ciclo de esterese muito largo, de tal maneira que, quando a gente magnetiza o material, aplicando um campo externo, e
retiram o campo externo, eles retêm uma magnetização grande. E essa magnetização faz com que eles se comportem, então, como um ímã. Exatamente, eles são usados para ímãs e são usados em geradores, motores, alto-falantes, microfones, etc. Agora, tem materiais que têm um ciclo de interesse intermediário. Nem é tão estreito quanto o dos materiais moles, nem tão largo quanto dos materiais duros. Então, nós podemos aplicar um campo magnético, retiramos um campo e ele fica magnetizado. E essa magnetização representa uma informação. Se nós retiramos o campo magnético, ele pode ser desmagnetizado e magnetizado no sentido inverso. Então, a magnetização, por exemplo, para cima, que pode representar o bit 1 numa gravação magnética digital ou um bit 0. E eles são usados, então, para gravação digital ou também analógica, né? A gravação original, até algumas décadas atrás, era completamente analógica. Vou dar um exemplo da evolução da pesquisa feita por físicos, engenheiros de materiais, químicos, na evolução de materiais. Como eu falei, os materiais magnetos permanentes, o importante para eles é ter uma magnetização remanente grande e um campo coercitivo grande. Então, na verdade, se nós plotarmos aqui B, que é H mais M, nós temos o vetor de indução magnética. A área do retângulo formado aí por essa figura é chamado produto BH. E vejam o que aconteceu nos últimos 50 anos com o resultado da pesquisa em materiais. O produto BH de alnico, que era o material magnético, o ímã permanente natural, até há 50 anos atrás, quando eu estava fazendo meu doutorado, só tinha ímã permanente de alnico. Aí as pessoas começaram a trabalhar com elementos materiais, com elementos de terras raras, e o produto BH foi aumentando, e hoje os magnetos de neodímio ferro-boro têm um produto BH muito grande, 8 vezes maior do que era há 50 anos. Isso permitiu diminuir o volume do material usado para produzir o mesmo fluxo magnético. E foi isso que possibilitou o desenvolvimento de turbinas eólicas. A turbina eólica é um gerador colocado num poste de 100 metros de altura. Só é possível ter turbina eólica com 3 megawatts de potência, porque hoje nós temos geradores que têm um volume tal que dá para botar lá em cima da torre. Os automóveis híbridos ou elétricos usam motores cuja base são exatamente os ímãs de terras raras e que têm um volume pequeno. Então, eu dei aqui um exemplo de o que a pesquisa fez nos últimos 50 anos com materiais usados há mais de um século, 2 séculos quase. Outra tecnologia importante é a de gravação magnética, e, como eu disse, ela também evolui por conta da evolução das tecnologias, dos materiais e das tecnologias. E, nos últimos tempos, a evolução na gravação magnética ocorreu graças à espintrônica. Vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, mas foi a espintrônica que permitiu fazer com que a cabeça de leitura seja cada vez menor. E por que isso é importante? Porque a cabeça de leitura de gravação magnética, até alguns anos atrás, era baseada no efeito Faraday. Só que o efeito Faraday é um efeito no qual a tensão induzida, o sinal induzido, é proporcional ao fluxo magnético. À medida que nós diminuímos o tamanho do bit de informação, o fluxo diminui, porque o fluxo é o campo vezes a área, né?
E aí tinha uma limitação intrínseca. Acontece que, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, a cabeça de gravação por magnetoresistência gigante, ela é influenciada não pelo fluxo, mas sim pelo campo magnético. E foi essa descoberta que deu origem a esse campo, spintrônica, que é a área da física e da tecnologia que faz uso da propriedade que o elétron tem, o seu spin, de fazer novas funcionalidades. O spin é quantizado e o spin é o portador natural da informação digital, ou 1 ou 0. E por que o spin não é importante na eletrônica convencional? Porque a eletrônica convencional usa materiais cuja dimensão é bem maior do que o livre caminho médio dos elétrons. Então, quando um elétron entra aí numa certa região, ele sofre colisões e, em cada colisão, ele perde a informação do spin. Agora, se nós tivermos materiais nanométricos, basta uma dimensão ser nanométrica para ter o efeito. Por exemplo, uma multicamada magnética é feita pela deposição de camadas atômicas, uma em cima da outra, e isso aqui é uma multicamada magnética no qual a camada vermelha é magnética, por exemplo, ferro, níquel, cobalto, ferro-níquel, que é permalói, assim por diante, intercaladas por camadas não magnéticas, ou metálicas ou isolantes. E aí, se nós fazermos uma corrente elétrica atravessar a multicamada, enquanto o elétron estiver atravessando uma camada aqui, por exemplo, não magnética, se essa camada tem uma espessura muito menor do que o comprimento de colisão, o elétron não sofre colisão. E aí ele pode ser controlado pelo spin. Ou seja, se a distância de deslocamento é muito menor do que o livre caminho médio, nós podemos controlar o transporte pelo spin. Sérgio, posso fazer uma pergunta que eu acho, não sei se você vai falar sobre isso, e assim, em fenômeno de tunelamento, quando o elétron tem tunelamento numa barreira, o spin é conservado? É conservado. É conservado. É fácil de entender por quê? Porque as camadas, para permitir tunelamento, tem que ser muito finas. E se é muito fina, elas são menores do que o livre caminho médio. Então, aliás, o livre caminho médio do tunelamento até não dá nem para explicar, né? O tunelamento, o spin é conservado. Na verdade, não vou mencionar, que a posição estava muito grande, eu cortei algumas coisas. Mas vou tocar no ponto. O fenômeno de magnetoresistência gigante foi descoberto em 1988. O primeiro autor do primeiro trabalho reportando isso é um brasileiro, Mário Baibis, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava fazendo um pós-doutorado no grupo do Albert Ferro. Eles fizeram o seguinte, fizeram uma multicamada magnética, tal que a camada entre as duas magnéticas, por um efeito quântico, faz com que os spins sejam orientados antiparalelamente. É um efeito puramente quântico. É uma camada muito fina de fração de nanômetro, praticamente. Fração de nanômetro. Então, eles pegaram a multicamada, que tem o ordenamento antiferromagnético, sem campo aplicado. Aí, quando a gente aplica o campo no sentido de uma das magnetizações, o campo gradualmente leva a outra camada para a mesma direção. E quando todas as camadas estão na mesma direção, o espalhamento de elétrons dependente do spin é menor.
porque o spin não se contraria, ele não encontra contrariedade na interface, e aí a resistência diminui. Então, eles descobriram que a resistência dessa multicamada caía por um fator de 50%. A magnetorresistência é um efeito que qualquer metal ferromagnético tem. Ferro, por exemplo. Um fio de ferro tem magnetorresistência, ou seja, a resistência varia com o campo. Agora, a magnetorresistência do ferro é uma fração de %. É uma fração de 1%. E aqui eles viram uma magnetoresistência de 50%. Eu não vou ter tempo de entrar na explicação, porque eu quero adiantar um pouco mais. Tá? Bom, mas aí o que acontece? Se nós temos aqui duas camadas separadas por uma camada metálica, em que a resistência dessa camada metálica é muito diferente quando a magnetização dessa camada está na mesma direção desta. Isto aqui é uma camada chamada presa. Ela é presa porque ela está em contato com um material antiferromagnético e a interação de exchange entre elas prende essa magnetização. Essa daqui é livre. Então, se a magnetização dessa está nessa direção, a resistência é baixa. Se está na direção oposta, a resistência é alta devido ao efeito da magnetorresistência gigante. Então, a gente passa uma corrente por essa camada e a tensão depende da direção da magnetização. Então, se essa camada está sob um campo magnético externo, a resistência, a tensão, portanto, depende muito do sentido do campo magnético externo. Então, isso aqui é usado como um sensor. Ele é usado como um sensor de gravação magnética já há pouco mais de 20 anos, aliás, em torno de 20 anos, mas ele é usado para sensores de outros tipos. Eu vou lá no finalzinho mencionar um sensor usado para materiais biológicos, porque ele é sensível à direção do campo magnético produzido pelo material que está aqui embaixo. E é uma variação muito grande, ele é altamente sensível. Isso aqui é chamado uma válvula de spin. E a válvula de spin é um sensor, então. Então, veja o que aconteceu com a introdução de cabeça de leitura de magnetorresistência nos discos rígidos. Nós temos aqui a evolução da densidade em área de bits, em gigabits por polegada quadrada, dos discos rígidos, e vejam que a tecnologia anterior estava saturando quando entraram as cabeças de ressonância magnetorresistiva e, logo depois, de magnetorresistiva gigante. Isso fez com que pudesse aumentar por um fator de 2 ordens de grandeza, aliás, 2 não, de várias ordens de grandeza, 4 ordens de grandeza. É por isso que a capacidade do disco rígido aumentaram tremendamente nas últimas décadas. Como vocês sabem, os notebooks vários não estão usando disco rígido. Eles usam uma memória de acesso aleatório, feita de semicondutores. Só que a spintrônica também já levou ao desenvolvimento de memória de acesso aleatório magnética. E a grande vantagem da memória magnética é que ela grava a informação. O notebook feito com memória magnética de grande capacidade, memória de acesso aleatório magnética, não tem disco rígido. E a vantagem dela é que a gente fecha o notebook e não precisa desligar ele. A gente fecha, a informação está gravada. A gente abre o notebook, está tudo lá como nós fechamos enquanto ele estava desligado. Bom, são essas, então, algumas aplicações concretas da spintrônica.
E por conta do papel importante que teve na ciência e na tecnologia da descoberta da GMR, o Albert Ferth e o Peter Greenberg ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2007. Essa área, então, começou a despertar atenção. Na década de 90, as pesquisas eram voltadas para estudar filmes finos, o efeito de exchange bias, o acoplamento entre camadas, a GMR, fenômeno de válvula de spin, fenômeno de transferência de spin e tunelamento magnético. As tricamadas de tunelamento magnético têm uma magnetorresistência maior ainda do que as metálicas. Maior, viu, Clarice? E são elas que são usadas na memória de acesso aleatório, nas MRAMs. A partir do ano 2000, as novas áreas passaram a envolver fenômenos com corrente de spin, como o fenômeno de spin Seebeck, o fenômeno de corrente de spintrônica em isolantes, magnetorresistência de spin Hall, spintrônica de ferromagnética, assim por diante. E eu vou, então, apresentar rapidamente alguns conceitos aqui nessas áreas. Aqui um resumo rápido. Vou rapidamente dizer o que é uma corrente de spin no metal, conversão de corrente de carga em corrente de spin, efeito spin Hall, spin pumping, corrente de spin num isolante ferromagnético. Além de ter corrente de spin em metal, podemos ter corrente de spin num isolante. E, finalmente, rapidamente, falar em fenômenos em antiferromagnéticos, em condutores orgânicos e algumas perspectivas. Deixa eu pegar meu relógio aqui. Não tem problema, a gente tem um tempo flexível aqui, no stress. O meu relógio tem célula solar para carregar a bateria e eu deixo ele na janela. Aí eu começo a falar e esqueço de pegar o relógio. Bem, tem aqui uma ilustração muito simplificada, feita por meu colega Antônio Azevedo, da corrente de carga no metal. Como os elétrons têm spin, uma corrente de carga esquecendo as colisões, pegando uma região muito pequena e tal, tanto o elétron com spin para cima quanto para baixo vão na mesma direção, e aí nós temos corrente de carga, que é a soma da corrente dos elétrons com spin para cima e com spin para baixo. E como elas são iguais, se eu fizer a diferença entre elas, que seria a corrente de spin, eu tenho zero. Agora, eu tenho, então, um fluxo de carga, mas não tenho fluxo de spin. Agora, se nós tivermos elétrons com spin para cima, indo para a direita, e com spin para baixo, vindo para a esquerda, a corrente de carga é nula. Mas a corrente de spin é diferente de zero. E eu posso dizer que eu tenho uma corrente de spin nesse sentido, ou uma corrente de spin assim. Ou seja, isso aí tem uma analogia com o semicondutor, em que nós temos elétrons e buracos. Se os elétrons e buracos se movimentarem em sentidos opostos, a corrente de carga é a soma das duas. Se eles se movimentarem no mesmo sentido, nós não temos corrente de carga. Aqui tem corrente de carga, mas temos corrente de spin. Nós temos um de spin. Pois não? Termina o pensamento, eu já vou, desculpa, perdão. Não, já terminei. Uma coisa que faz tempo que eu estou tentando entender é assim, eu entendo que a diferença da spin, da corrente de spin e corrente de carga, né? Mas toda vez que a gente faz medida de magnetorresistência, tipo a curva de corrente por voltagem, a gente sempre está medindo
corrente de carga, né? Todas as medidas, a gente não está fazendo medida de corrente de spin. Isso está certo o que eu falei ou não? Está certo, está fazendo medida de corrente de carga. Agora, é a interação entre os spins da corrente de carga e os spins do sistema que faz com que isso dependa da direção. Dependa da direção do campo magnético, quero dizer. O spin vai variar com a direção do campo magnético externo, produzido por um magneto ou produzido por um material. Isso influencia a corrente de carga. Tá. E tem algum outro jeito? Eu não sei se essa é uma pergunta válida ou não. Eu tô tentando, faz tempo que eu estou tentando entender isso. Existe algum jeito mais direto de medir corrente de spin que não seja por curva, corrente e voltagem? Tem por vários efeitos. Eu vou mencionar alguns agora. Tem vários efeitos. Em 1999, Hershey, que é da Universidade da Califórnia em San Diego, seu vizinho aí, é um argentino que está radicado lá há muito tempo. Ele redescobriu um fenômeno que tinha sido proposto por Diakonov e Imperel no tempo da União Soviética. O trabalho do Diakonov e Imperel ficou escondido na literatura. O Risch redescobriu, mas ele é que deu esse nome, Spin-Hall Effect. O que Risch propôs, e Diakonov já tinha proposto, é o seguinte: nós temos uma corrente de carga num metal com forte interação spin-órbita, como platina, paládio, tungstênio, assim por diante. Então, se a interação spin-órbita é grande, a colisão vai depender da interação spin-órbita. Então, como nós temos elétrons com spin para cima e com spin para baixo, se movimentando aqui, os elétrons com spin para cima vão ser defletidos para cima porque o momento angular é para cima. O momento angular vai ser determinado pela direção da deflexão. Então, elétron para cima vai ter L positivo, elétron para baixo vai ter L negativo. E como o spin é positivo ou negativo, vejam que o que nós temos aqui, faltou aqui eu botar um coisinho seguinte. Nessa região aqui, nós temos uma corrente de spin. Então, esse efeito é um efeito no qual uma corrente de carga é convertida parcialmente numa corrente de spin. A densidade de corrente de spin é proporcional à densidade de corrente de carga. Aqui tem a polarizabilidade, que é a direção do spin, e aqui um parâmetro que eles chamam de parâmetro spin-Hall, que para platina é 0,05, mas tem materiais que têm o parâmetro spin-Hall 0,5. 0,5 quer dizer o seguinte: 50% dos elétrons da corrente vão para o sentido, 25% vão para o sentido, 25% para o outro, de modo que 50% dos elétrons são defletidos dependendo do seu spin. É um efeito que pode ser muito grande. Nós estamos falando aí de 10 a 23 elétrons por centímetro cúbico. Esse efeito foi previsto teoricamente em 1999. Outro efeito previsto teoricamente, só anos depois, né, foi verificado, é o efeito spin pumping. Nós temos aqui o material ferromagnético, está aqui a magnetização dele, e sobre ele tem uma magnética, metálica. E aí nós aplicamos um campo magnético de radiofrequência, em geral frequência de micro-ondas, e ele entra em ressonância ferromagnética, ele precessiona. A magnetização precessiona. E a precessão significa uma variação de um momento angular. E essa variação de momento angular na interface, por conversão de momento angular, injeta corrente de spin, porque corrente de spin é corrente de momento angular. Corrente de spin no metal não magnético. Então, isso aqui é uma outra forma de gerar corrente de spin. É uma corrente de spin pulsada,
mas que vai ter uma componente contínua, a componente DC, que ela tem o mesmo sentido. Esse quarteto internacional propôs esse efeito como um efeito de produzir um amortecimento. A corrente de spin produz a precessão de spin produz corrente de spin, e essa corrente de spin produz damping, amortecimento. De alguma forma, essa palavra ficou escondida aqui. Nós fazemos experimento desse tipo, colocando um material ferromagnético entre os dois polos de um ímã, fazendo chegar nele um sinal de micro-ondas e observando a reflexão. Se nós fizermos isso com um filme de permalloy, bem fino, 60 nanômetros, nós medimos a absorção, tem um comportamento de uma lorentziana, e a derivada da absorção, que é o que a gente mede aqui, é uma derivada lorentziana. Isso aqui é uma curva experimental, não é uma curva teórica, não, mas ela é ajustada perfeitamente por uma derivada de uma lorentziana. E aí aconteceu o seguinte: o efeito do spin pump foi previsto em 2002. Meu colega Antônio Azevedo, muito criativo, um experimental de mão cheia, resolveu fazer o seguinte: pegou uma tricamada magnética para fazer ressonância ferromagnética, está aqui o sinal da ressonância, mas botou 2 contatos de prata aqui na extremidade e mediu a tensão. E a tensão tem uma forma de uma lorentziana correspondente num campo magnético, cujo pico é exatamente o campo de ressonância da ressonância ferromagnética. Eu também participei desse trabalho, mas eu estava um pouco afastado do laboratório, e aí as medidas foram feitas com diferentes materiais, e o valor da tensão varia com o número atômico dos materiais. Mas nós não conhecíamos o trabalho do Hirsch. Naquele tempo, a gente não baixava paper com a facilidade que baixa agora. Precisava ficar indo à biblioteca, pegar a revista na biblioteca, acompanhar. E esse trabalho era um trabalho teórico. Nós não conhecíamos, o fato é esse. Se tivéssemos um bom teórico no grupo, nós conheceríamos o trabalho. Nós não entendemos, nós entendemos que isso aqui era resultado do spin pumping, mas não entendíamos como é que a corrente de spin virava corrente de carga. E a explicação é trivial, foi dada 1 ano e meio depois por esse japonês brilhante chamado Saito. É o efeito Hall de spin Hall inverso. Ora, se nós temos uma corrente de spin numa camada metálica, ou seja, elétrons com spins opostos se movimentando em direções opostas, agora eles vão se deslocar na mesma direção. Então, a corrente de spin é convertida em corrente de carga. Esse efeito é importantíssimo e ele permite detectar corrente de spin produzida por vários fenômenos. A corrente de spin pode ser produzida pelo efeito spin Hall, pelo efeito spin pump, por outros efeitos, vou mostrar um daqui a pouquinho. E para ser detectada, a forma de fazer isso, Clarice, é converter numa corrente de carga, porque a corrente de carga dá um sinal de tensão. E o sinal de tensão é grande, microvolts. Esse efeito spin Hall é bastante estudado, tem aqui alguns artigos de revisão muito importantes, e, como eu falei, é um efeito básico na spintônica. A corrente de spin também pode existir no material isolante, ferromagnético isolante. Vamos considerar o material mais estudado, que é a granada de ferro e ítrio, usada ao longo das décadas para estudar diversos fenômenos, e é um material usado
para fazer dispositivos comerciais, para micro-ondas ou para ótica de infravermelho. Então, nós podemos fazer o seguinte experimento de spin pumping. Nós temos um filme de Yale, ao qual nós vamos fazer a ressonância, vamos botar em ressonância ferromagnética, e em cima dele colocamos uma camada de platina, por exemplo, ou tântalo, e nas extremidades colocamos 2 contatos com tinta de prata para medir a tensão. Esse é o sinal da ressonância ferromagnética. É um sinal muito agudo e tem vários picos, porque como a perda magnética do Yale é muito pequena, essa é a principal característica dele, então ele tem ondas, e essas ondas entram em ressonância. Vou falar melhor daqui a pouquinho. Quando nós colocamos a platina em cima do Yale, a ressonância larga por causa do spin pumping damping, previsto pelo Brattais e companhia. E se agora nós medimos a tensão nos dois no sentido do campo magnético. Se o campo magnético está nesse sentido, ela é positiva. Se está no sentido oposto, é negativo. Pode estar no sentido intermediário e pode estar a 90 graus. A 90 graus não tem sinal. Então, o sentido da corrente de spin é influenciado pelo sentido do campo externo. O outro efeito, então... Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, se você, de novo, comparar a medida de corrente de carga e de corrente de spin... Aqui nos nossos termômetros, o efeito spin, descoberto pelo grupo do japonês, o mesmo que explicou o experimento do spin pumping, consiste no seguinte: a gente tem uma camada, um filme de Yale, por exemplo, pode ser feito com outros materiais, ao qual nós fazemos passar uma corrente de calor. Aplicamos uma diferença de temperatura entre os dois lados. Temos uma corrente de calor. A corrente de calor cria uma corrente de spin. E a corrente de spin é detetada, então, por uma fitinha de platina, e ela é ou positiva ou negativa, dependendo do sentido do campo magnético. Porque a corrente de spin depende do sentido do campo magnético, porque ela é sigma vetor alguma coisa. Então, aquele produto vetorial vai depender do sentido do campo magnético. E como é que nós podemos ter, então, uma corrente de spin no material ferromagnético? Porque no material ferromagnético nós podemos ter onda de spin. Onda de spin é um fenômeno pelo qual a precessão da magnetização varia ao longo do material. Então, aqui é um instantâneo de uma onda de spin. Em cada posição, o spin está num ângulo diferente. E se a gente bota o tempo para correr, isso aqui é uma onda de spin. As ondas de spin são muito estudadas, bem compreendidas em muitos materiais, mas até hoje elas são estudadas em novos materiais. E elas são quantizadas, e um quanto de onda de spin chamam o magnum. Pois não, Clarice? Várias perguntas. Mas, por exemplo, nessas ondas de spin, é como se o spin estivesse processando, entrando e saindo de superposição? É isso? Não. Não. O spin precessiona. Ele tem um movimento tipo um giroscópio. Ele fica precessionando em torno do campo magnético. Ainda é clássico, semiclássico. Não é ainda superposição de up and down, por exemplo. De spin para cima e para baixo. A explicação é como se eu tivesse passando de um estado para o outro. Quântica, a explicação quântica é essa. É como se ele estivesse passando de um estado para o outro. Entre dois estados quânticos, é como se ele estivesse passando. Classicamente,
é uma precessão de spin. E não tem decoerência? movimento Essa spin, giroscópico. essa onda é dumped? Ela é amortecida ou não? Ela é amortecida. Aqui eu estou desenhando uma onda de spin, digamos assim, propagante, em que eu estou mantendo a excitação. Eu estou citando ela num ponto e ela, de qualquer maneira, ela teria que ser atenuada. Eu não estou botando atenuação, mas ela é atenuada. Só que o tempo de amortecimento pode ser microsegundos, alguns microsegundos. E ela pode propagar durante micrômetro. Pois bem, como eu falei, a onda de spin é quantizada, a gente pode caracterizar uma população de magno acima do equilíbrio, aqui tem a acumulação de magnos, e como a precessão de spin corresponde a um desvio de spin, a propagação de uma onda de spin carrega desvio de spin. Ela carrega momento angular. Então, a corrente de spin carregada por uma população NK de magnos, um vetor de onda K, é o número de magnos, a velocidade de grupo dos magnos, que estão se movimentando, vezes o H cortado, que é o momento angular do spin, dividido pelo volume. Isso aqui tem a dimensão de corrente de spin. Então, magnons carregam o spin. E a gente pode fazer cálculos. A relação de dispersão de onda de spin e ele é bem conhecida, parabólica, como eu estou mostrando aí. Então, nós fazemos um experimento de efeito spin-symmetric usando o módulo de Peltier, aplicando uma diferença de temperatura através de 3 camadas, um substrato, um filme de Higgs e uma camada de platina, e nós medimos. Então, nós temos uma conversão de corrente de carga em corrente de spin, corrente de carga, e nós medimos uma tensão que varia com a temperatura, diferença de temperatura, e varia com o campo magnético. Telegraficamente, a primeira explicação teórica aceita atualmente para esse efeito, teórica detalhada, quantitativa, foi feita pelo nosso grupo. A corrente de spin carregada pelos magnons, ela é produzida pela diferença pelo gradiente de temperatura, e ela pode ser calculada com a equação de Boltzmann e com a equação de difusão. Então, é um fenômeno que envolve convecção e difusão de quase-partículas, que são os magnons. Essas quase-partículas chegam aqui na interface, por spin pumping, produz uma corrente de spin que entra na camada metálica, a corrente de spin é convertida em corrente de carga pelo efeito spin Hall e aparece uma tensão aqui. Isso aqui está sendo muito estudado, porque a gente, numa estrutura nanométrica, pode converter pequena diferença de temperatura, 10 Kelvin, em tensão de microvolts. Então, nós fizemos a teoria, como eu falei, fizemos o cálculo da dependência da tensão em função da temperatura, foram feitas medidas e a explicação, então, como eu falei, a explicação aceita até hoje, publicamos alguns trabalhos sobre isso. Ô, Clarice, eu passei muito aqui no meu tempo, o resto vai ter que ser muito telegráfico. Não, vai. Não, temos tempo. No calendário, a gente tem até a próxima meia hora. Você tem, em teoria, mais 40 minutos para falar. Eu pensei que eram 40 minutos para falar no total. Não, se quiser. O calendário foi mandado... Não vou falar 40 minutos, eu não sei vou falar... se você tem tempo. Você tem tempo? Não sei se você tem tem tempo. Eu tenho tempo. Eu estou interessada. Eu fico aí, vamos lá. Então, como vocês sabem, muitos materiais, no número muito maior do que os materiais ferromagnéticos, eles são antiferromagnéticos.
enquanto a gente conhece poucas dezenas de materiais ferromagnéticos, sabe-se que podemos ter milhares de materiais antiferromagnéticos. Por quê? Porque quando nós temos entre dois íons magnéticos um ligante, como oxigênio, flúor e por diante, eles tendem a provocar uma interação de exchange negativa entre os vizinhos, e em materiais em que os vizinhos são iguais, os spins são iguais. Então, esse aqui é um material cuja magnetização macroscópica é nula, mas tem propriedades magnéticas macroscópicas também. O material antiferromagnético não pode ser manipulado por campo magnético externo. Eles também não produzem campo externo, mas eles têm uma dinâmica muito rápida, porque os mágnos nos materiais antiferromagnéticos têm frequências muito maiores do que nos materiais ferromagnéticos. Nos materiais ferromagnéticos, os mágnos têm frequências mínimas na faixa de gigahertz, micro-ondas. Nos materiais antiferromagnéticos, em geral, elas estão em centenas de gigahertz a terahertz. E por quê? É fácil de entender por quê? Não é tão fácil de entender por quê, não, mas, basicamente, porque no material ferromagnético, os spins vizinhos, eles estão precessionando quase em fase, sem forçar nada. Agora, no material antiferromagnético, para começar, nós temos dois modos, porque nós temos agora dois íons diferentes. E aí, a precessão vai envolver a precessão dos dois, e para tirar eles do equilíbrio, a energia necessária é muito maior. Então, a energia necessária é muito maior e, portanto, a frequência é muito maior. Então, essa é uma área relativamente recente. Esse nome é um nome mais ou menos recente. O primeiro artigo de revisão foi de 2016, depois em 2018, mais alguns. Então, como eu falei, no material antiferromagnético, nós temos dois spins diferentes, temos dois modos de precessão diferentes, e vamos ter, então, a corrente de spin produzida pelo modo alfa, esse nome usado, é diferente da corrente de spin produzida pelo modo beta. Além de ser diferente, ela tem sentidos opostos. Então, a corrente de spin é a diferença das duas correntes de spin. Nós não fomos os primeiros a fazer experimento com material antiferromagnético, mas fomos o primeiro a fazer o material antiferromagnético à temperatura ambiente. Óxido de níquel, que é um material antiferromagnético, pode ser preparado por sputtering, uma camada fina aí de 200 nanômetros. Nós fazemos, então, uma montagem como aquela que eu mencionei, módulo de Peltier, para criar uma diferença de temperatura. Aqui uma camada metálica, óxido de níquel, e medimos a tensão. A tensão depende da diferença de temperatura e depende do campo magnético aplicado, e a gente depende do sentido do campo magnético aplicado. E o sentido pode variar continuamente. Publicamos esses resultados em 2017, e depois nós fizemos um modelo teórico para esse sistema, e nós procuramos sempre, embora não tenhamos um teórico hardcore no nosso grupo, a gente faz umas continhas aí e tal, consegue fazer explicações. Aqui tem um outro experimento feito por um grupo em Ohio, que foi feito depois repetido por vários outros grupos, em que se faz o transporte de spin e antiferromagnéticos isolantes. O que quer dizer isso? Nós temos aqui um material ferromagnético, IEG, por exemplo, em que fazemos a magnetização precessionar,
Então, temos uma corrente de spin injetada aqui. Agora, em vez da gente botar a camada de platina diretamente em cima do IEG, a gente bota aqui um isolante para estudar o transporte de spin através do isolante. Então, se o isolante está aqui, se a gente não tiver o isolante, nós temos, então, a tensão medida como aquela que eu mostrei anteriormente. Agora, se nós tivermos uma camada de óxido de níquel, ele é um isolante. Ele é um antiferromagnético, mas também é isolante. Aparece um pico exatamente no campo de ressonância. Isso quer dizer o seguinte, a corrente de spin é transportada pelo isolante antiferromagnético. Então, tem aqui medidas feitas com vários isolantes. Titanato de estrôncio, GGG, óxido de cromo, IEG. Em todos eles, a tensão cai rapidamente com a espessura, enquanto que no óxido de níquel, ela inicialmente aumenta com a espessura. Tem uma espessura aqui para a qual a tensão é maior do que sem óxido de níquel. E depois, então, ela cai. Veja que isso aqui é uma escala logarítmica. Pois bem, usando, então, os conceitos de onda de spin no óxido de níquel, estão aqui os dois modos, a relação de inspeção dos dois modos, aquela expressão que eu já mostrei anteriormente. Nós, então, usamos a equação de Boltzmann para calcular o transporte de onda de spin. O transporte é feito por difusão. Agora, se a gente tiver material antiferromagnético, nós temos difusão de magno. E a difusão de magno transporta corrente de spin. Aqui, então, o sistema usado para o modelo teórico, camada ferromagnética, o isolante antiferromagnético, e aqui a camada metálica, e botamos, então, as equações de Boltzmann, de difusão, e assim por diante, e chegamos a uma expressão para tensão do outro lado. Está aqui, então, essa é a medida experimental, e fazendo um ajuste de parâmetros, a nossa teoria dá essa curva daqui, que bate em cima com os experimentos. Fizemos, então, um pouco depois, um experimento com... Estou chegando perto da área de vocês agora. Um material orgânico, uma polianilina. E o que o material orgânico tem a ver com isso? O material orgânico tem carbono, o carbono tem spin. Ele tem hidrogênio, tem nitrogênio. Então, fizemos uma montagem semelhante, em que o fio de IEG é submetido à ressonância ferromagnética, e entre o IEG e a platina colocamos uma camada de polianilina, PANI. A polianilina é um condutor orgânico muito usado, né, para estudar propriedade de transporte elétrico, mas também tem transporte de spin. Nós fomos os primeiros a fazer esse experimento. Então, aqui as curvas de ressonância com IEG e platina. Quando a gente bota em cima do IEG uma camada de polianilina, com espessuras diferentes, nós também temos um alargamento da linha. E está aqui, então, estão aqui as tensões medidas com a platina diretamente do IEG ou com a platina em cima, ou tendo uma camada de polianilina entre a platina e o IEG. Dependendo da espessura, a amplitude do sinal muda. E a temperatura ambiente, Sérgio? É a temperatura ambiente. Desculpa, tá. O modelo é semelhante ao que eu mostrei anteriormente. Nós temos na polianilínica, no condutor orgânico, corrente de spin num sentido e no outro. E a corrente de spin, então, é produzida pelos spin que estão sendo transportados. A gente agora usa o conceito de acumulação de spin,
que obedece a uma equação de difusão, e a medida da corrente transmitida. Aqui a gente está botando corrente porque tem o seguinte, a espessura, a tensão que a gente mede aqui depende também da resistência. Então, se a gente divide pela resistência, nós temos a corrente. A corrente é uma grandeza proporcional à corrente de spin, sem ter a resistência atrapalhando. E a gente faz, então, uma medida, e temos aqui o resultado, e essa linha cheia é a interpolação com a teoria. Isso aqui é um resultado, então, um pouco mais recente. O primeiro autor trabalhou conosco, mas hoje ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, Joaquim Mendes, e é muito criativo na produção de materiais. Temos feito muitos trabalhos conjuntos. Então, próximo da conclusão, tem aqui um artigo de 2 anos atrás, desse conjunto de pesquisadores, e mostra, então, que os spins interagindo de várias formas, eles podem produzir efeito elétrico, efeito de rotação mecânica, efeito de geometria de fase, gradiente térmico e assim por diante, abrindo novas fronteiras de pesquisa envolvendo corrente de carga, corrente de spin e corrente de calor, e oferecendo ótimas oportunidades para pesquisa básica e aplicações integradas com a eletrônica. Eu não posso deixar de fazer um comercial de um livro meu que não é de spintrônica, mas tem o último capítulo de spintrônica. É sobre magnônica, essa área, né, bem extensa. O capítulo 8 é de Magnum Spintronics, que é o nome que a gente tem usado, é spintrônica em que o fundamental é o magno. Mas não podia deixar de dizer que aquele slide anterior falha em não colocar nada orgânico, nem biológico. E tem trabalhos, como vocês sabem, com materiais moleculares. Então, aqui tem um artigo de introdução a um conjunto, em que o segundo autor é o Miguel Novak, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha em magnetos moleculares há muito tempo, e que, em 2019, eles foram os editores de um conjunto de artigos sobre molecular spintronics. Então, tem aí novidade, mas as novidades sempre envolvem corrente de spin, algum fenômeno que permite detectar a corrente de spin. E, na área de biológica, eu tenho um artigo, eu fiz uma procura nos últimos dias, sem muito tempo, um artigo desse conjunto de portugueses, pode ser até que tenha algum brasileiro aqui, mas o grupo é um grupo de Portugal, do Centro de Nanotecnologia, que fica na fronteira entre Portugal e Espanha, estou esquecendo a cidade agora. O líder é o Paulo Freitas, plataforma de spintrônica para aplicações biomédicas. Então, por exemplo, fala que é possível fazer a detecção do spin numa célula, uma célula biológica que tem spin, usando, de alguma forma, sensores magnéticos. Tem aqui uma outra figura do trabalho deles, em que a válvula de spin é exatamente o sistema na qual a gente passa uma corrente e a resistência do sistema depende da direção do spin do sistema que está aí nas proximidades. Aqui um sistema, sistema com DNA, dependendo do sentido do campo aplicado, a resistência dessa válvula de spin vai indicar.
E aí, então, tem uma área muito grande, mas na qual eu não tenho qualquer experiência. Eu espero que essa apresentação aí, bem corrida, tenha contribuído aí para os trabalhos de vocês. Não posso deixar de apresentar aqui Antônio Azevedo, colega que, como eu falei, tem sido um líder aqui nessa área. Fernando Machado também, colega de Pernambuco. Roberto Rodrigues Soares é um cubano radicado no Chile e que todo ano passa as férias aqui, porque nós demos a sorte dele casar com uma pernambucana. Então, todo ano ele passa as férias aqui e a gente tem uma interação ótima. E aqui, para quem não conhece, é onde o Capibaribe encontra o Beberibe e eles formam o Oceano Atlântico. Obrigado a você pela atenção. Eu acho que o Sérgio quer fazer um convite para o outro Sérgio. Na verdade, eu tinha uma pergunta antes, Clarice. Pergunta, vai, então vai. Estava querendo retomar um pouco, Sérgio, ao que você começou lá atrás. Bom, eu sou um biofísico de formação, né, como talvez você se lembre, mas depois eu acabei enveredando pela neurociência e minha biofísica ficou um pouco para trás já na história. Mas, lembrando um pouco daquele tempo e pensando também no que você falou, de que você começou dizendo o que eu vou falar não tem nada a ver com biologia. E foi muito engraçado, porque o primeiro slide que você mostra sobre aqueles magnetos moles e duros, materiais magnéticos moles e duros, mostrava aqueles ciclos de esterese, e é muito curioso, porque eu, durante muito tempo, nos meus tempos de físico-químico de proteínas, eu estudava agregados de proteínas, associação de proteínas. E a gente fazia, nos experimentos, a gente induzia a dissociação desses complexos e depois, dependendo do tempo em que você permitia que essas subunidades ficassem dissociadas, quando você voltava atrás com perturbação, no caso a gente usava pressão hidrostática como agente perturbador, quando você voltava atrás, você tinha uma esterese muito grande. Então, tinha um ciclo de esterese muito importante e a gente interpretava essa falta de reversibilidade microscópica o fato de que as interfaces em que as proteínas interagiam se modificavam. Quando elas estavam separadas, elas se modificavam pela interação com o solvente, e aí, quando você permitia que elas voltassem, elas não encaixavam mais direito. Então, você tinha um ciclo de esterese, né? Porque a afinidade entre elas diminuía. E eu fiquei muito intrigado, assim, é uma pergunta muito naive, mas o que explica microscopicamente aquele ciclo de esterese tão pronunciado nos magnetos duros? Porque eu imaginaria que num material metálico, enfim, num material magnético, você tivesse uma reversibilidade microscópica total ali, porque na hora que você deixa de ter a perturbação externa, por que o material não volta sem esterese alguma? Qual a origem microscópica da esterese? A origem são as interações dos domínios magnéticos. Se você tiver um material ferromagnético, qualquer material ferromagnético, sem campo aplicado, ele não tem magnetização. E por que não tem magnetização? Porque você tem regiões do material magnetizadas no sentido, e aí vai ter regiões que magnetizam no sentido oposto, porque, senão, a energia magnética integral de B, dm, do material é grande. Então, ele forma domínios magnéticos para minimizar a energia total. Ao formar domínios magnéticos, a gente tem então uma região magnetizada assim, outra assim, e aí tem uma parede de domínio, que é uma região que tem uma transição gradual. Pois bem, no material, qualquer material, ele tem imperfeições. E são as imperfeições que fazem com que, quando o material vai sendo magnetizado, a forma com que os domínios vão se comportando, os domínios vão ter que gradualmente virar no mesmo sentido para poder ter magnetização. As imperfeições fazem com que a gente tenha uma curva, digamos assim, de energia em função da configuração, que é uma curva com muitos mínimos relativos, né?
Então, quando você vai, quando você volta, o sistema ocupa os mínimos diferentes. É, E aí, é engraçado, porque eu imaginaria, justamente por isso, porque você, na hora que induziu a magnetização, você botou todo mundo ali alinhado, não é isso? Então, porque isso significa que tem um conteúdo de energia mais alto no sistema, porque está todo mundo alinhado ali. Quando você mas tem um retira campo o campo aplicado externo, eu fazendo isso. imaginaria que você voltaria para minimizar a energia global do sistema. Mas só que ele volta, como eu falei, ele volta com os domínios se alterando. No seu caso, são as proteínas. E como o sistema não é perfeitamente uniforme, elas voltam por um caminho diferente. O sistema não é um sistema uniforme atomicamente. Se fosse, não haveria isso. O sistema é imperfeito. É porque a gente costuma pensar num material inorgânico, como, comparando com os materiais orgânicos, as proteínas, os inorgânicos a gente costuma pensar como sistemas perfeitos, né? Que cada átomo sabe onde tem que ficar e fica ali. Né? Mas a gente vê que as analogias são imensas, então, entre a biologia e o que a gente vê no magneto. Esse fenômeno de esterese, por exemplo, é algo que eu jamais imaginaria num material inorgânico. Assim. Se for um cristal perfeito, isso quase acontece. Mas mesmo um cristal perfeito tem curva de esterese. Agora, os materiais que são usados para fazer um ímã permanente bom não depende só da composição química, não. Ele também tem que ser feito de tal maneira a ter bastante não uniformidade. Eles não são monocristalinos, eles não são nem policristalinos. Então, é uma mistura, parte amorfa, parte policristalina e assim por diante. Legal, muito obrigado. Eu achei muito interessante. Assim como a Clarice mencionou aí, eu não sei se ela chegou a te contar, mas assim, liderados, inspirados aí pela Clarice, eu estou participando de um grupo que está organizando o que a gente pretende que seja um primeiro simpósio presencial de biologia quântica, que vai ser no Rio de Janeiro, em novembro. E a ideia desse simpósio, que, como eu disse, tem a participação aí chave, absolutamente chave da Clarice na organização, é a community building mesmo, né? Começar a fazer um pouco de community building nessa área de quantum biology. E a gente está tentando atrair para isso pessoas com formações e backgrounds distintos. Pessoalmente, eu acho que vai ser muito divertido esse primeiro simpósio, mas vai ser um pouco uma torre de Babel, porque nós vamos ter pessoas falando ali de coisas diferentes, e não necessariamente elas vão se entender no primeiro momento. Mas a ideia é que isso seja um catalista para realmente criar essa comunidade como ela está sendo criada em outros locais do mundo, e essa interface muito promissora, eu acho, entre a biologia e a física quântica, né? Então, assim, se você tiver eu imagino que nesse período de fim de ano a tua agenda talvez vai estar meio apertada, mas se você tivesse uma possibilidade de encaixar isso na agenda, eu acho que seria muito interessante se você viesse para o simpósio para falar mesmo, ou minimamente como um provocador, um debatedor, uma pessoa que traga essa vivência tão profunda de física, de spin, para o mundo da biologia. Eu acho que seria extremamente profícuo se você pudesse participar. E você pode vir até no mesmo voo que o Daniel. Veja, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho a ideia desse grupo multidisciplinar muito bom, muito importante, porque isso é uma dificuldade. E é exatamente aí, nesses campos multidisciplinares, interdisciplinares, que tem o desafio, né? Sistemas complexos, desafio muito grande. Agora, se o evento de vocês for entre 12 de novembro e 26 de novembro, eu vou estar de férias, porque eu vou estar muito ocupado na época das eleições. Eu estou participando de grupos de trabalho para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e para o candidato ao governo do Estado aqui. E no Estado, nós estamos torcendo para, pelo menos, ter segundo turno, porque ele, se for para o segundo turno, já é uma grande coisa. Então, eu vou estar trabalhando em outubro, e aí, em novembro, tem que... Vai ser justamente Qual é a data do evento de vocês? 22. Vai 22. ser de 20 a 22. É uma imensa... Eu imaginava. No Rio, eu imaginava Rio. que você Se estaria quiser fazer umas preso, férias assim no Rio, aparece. Que pena. Que pena. Gostaria É uma de pena, poder... mas a gente acabou ficando com essa data. Foi a data que deu para
organizar a coisa. Mas, enfim, não será o primeiro. Esse será o primeiro e a gente imagina que isso vai ser o starting point, o kick-off para ter outros mais à frente, né? Então, Eu acho que a gente também está planejando... certamente, você, se não puder nesse, vem nos próximos. E a gente vai Fica já o gravar, convite né? aí. E a Perfeito. gente vai... 2023. Né? Se Deus quiser, com bons ventos soprando por aqui. Sérgio, eu tenho uma pergunta que assim, tem um fenômeno que é bem recente em biologia, que eu estou tentando fazer gente com formação de espintrônica me explicar o que está acontecendo, que ninguém entende direito. Em inglês, o fenômeno se chama Chiral Induced Spin Selectivity. Você já ouviu falar? Não. Em magnetismo tem muita coisa chiral atualmente, eu não falo nada, porque tem uma interação que tende a fazer com que os spins fiquem assim. E aí você acaba tendo chiral. Então, não, assim, o fenômeno é assim, acontece em temperatura ambiente e sem campo magnético externo, não tem campo magnético externo. A observação é, quando você passa uma corrente por uma molécula, isso já foi replicado em DNA, em alfa-hélices de proteína, né? E hoje tem gente de química que está fazendo material que tem essa propriedade exacerbada. A observação é, quando você passa uma corrente de elétrons no material que tem handedness, né? Que é quiral, se você faz a análise de spin dos elétrons que são cuspidos pela proteína do outro lado, né? Em temperatura ambiente e sem nenhuma outra forma de campo magnético externo, você vê polarização de spin que não é 50%, 50%. Dependendo do material, é assim, 40% para cima, 60% para baixo, 90% para cima, 10% para baixo, o que é extremamente estranho, né? Ou não. E assim, isso já foi visto de novo, em um monte de material diferente. Ninguém entende direito por que funciona. Você já ouviu falar disso? Isso te é estranho para você? Veja, como eu falei, esse nome quiralidade começou a aparecer em materiais inorgânicos há pouco tempo. E tem uma revisão, não sei se você viu, um artigo de revisão de 1 ou 2 anos atrás, de vários autores, um deles, com quem eu tenho bastante contato, é o Garrett Bauer, cujo título é assim, Quiralidade em Magnetismo. Você conhece esse artigo? Não. Se você não conhece, eu lhe mando por e-mail. Pessoal, eu vou sair aqui. Eu vi que só tem a gente aqui. Aí eu vou dar só um tchauzinho. Até a próxima, tchau, pessoal. Até a próxima, Daniel. Tchau, tchau. Eu posso lhe mandar esse artigo, cujo título é esse. O papel da quiralidade, não sei se é o papel, a quiralidade no magnetismo. É um artigo de revisão bastante interessante. Não trata de sistema biológico, mas é isso. Tem interações, e no magnetismo, a interação que propicia isso chama de interação de zeologia hermogística. Essa interação causa a quiralidade, exatamente o que você está dizendo aí. Sérgio, te mandei aqui também um artigo de revisão que eu fiz também sobre esse fenômeno, que é muito estranho. Eu botei ali no chat. Que assim, bom, em resumo, se você ficar interessado, me diz, porque é um negócio que seria bem legal se a turma de espintrônica inorgânica desse uma olhada no que. O seu artigo está no archive ainda? Não. Foi publicado no ACS. Eu posso te mandar também. O archive foi o primeiro que eu achei. Eu te mando. Me manda o link para ele, eu mando por e-mail.
Tá. E eu vou lhe mandar um por e-mail também. Ótimo. Tá bom, pessoal, foi ótimo, vamos lá. Foi muito bom. Achei super interessante, provocador, assim, Sérgio. Mesmo para quem, como eu, não é da área, eu acho que foi inspirador. Como eu disse, se não for agora, numa próxima contaremos contigo aí. Vamos colocar ali numa standing invitation para participar do Vamos lá. evento aí conosco. Tá bom? Grande abraço a vocês todos, bom final de semana. Para você também, Sérgio. Grande abraço. Tchau, tchau, Djalma. Bye, bye. Tchau, Tchau. tchau. Até. Tchau.